Eu estou com o meu coração dividido hoje entre alegria e tristeza. Alegria porque eu saio de férias amanhã e tristeza porque vou deixar os irmãos por 2 domingos, né? E Deus me abençoe, Deus abençoe vocês durante esse nosso tempo de separação e na providência de Deus. Esse fim de semana foi bem corrido para mim, preparando-me para a viagem e tudo mais. Deus trouxe o Marco Antônio para estar conosco aqui, para participar desse congresso promovido pelo Ministério Mãos de Deus. Esse congresso foi tão abençoado. Esse pessoal desde quarta, quinta, sexta, né? À tarde e à noite estiveram aí. Tem ainda várias pessoas aí que vieram para o congresso, estão aqui ainda. Levanta a mão quem participou. Vieram pessoas de outros estados. Foi muito bem concorrido o congresso. Louvamos a Deus porque a Cristina, que está à frente desse ministério, junto com a sua equipe, realizou o sonho de trazer uma das pessoas mais experientes e mais capacitadas nesta área de ministério com surdos, que é o pastor Marco. Não é pastor, vou chamar de pastor, hoje à noite você é pastor, tá bom? O Marco Antônio. O seu currículo, irmãos, é extenso, tem mais de 20 itens aqui, isso num currículo resumido. Deus deu a esse irmão muitos privilégios, oportunidades de cursar, de realizar, de trabalhar com várias pessoas em várias capacidades. Mas o que mais nos chama a atenção é que bem cedo na sua vida, há 30 anos atrás, Deus colocou no coração dele, quando ele estava no seminário, né? Colocou no coração dele um chamado para trabalhar com deficientes e integrá-los ao reino de Deus, percebendo que na igreja de Cristo, infelizmente, há um preconceito, as pessoas não são incluídas como deveriam ser. E Deus tem usado ele, levado ele para vários cantos da América do Sul, da América do Norte, ao redor do mundo. Esse irmão fala várias línguas, ele é muito privilegiado por Deus na sua capacidade, e são dons que o Senhor Deus dá, e nós louvamos a Deus por isso, e queremos hoje ter o privilégio de ouvir a voz de Deus através da mensagem que Ele trará aos nossos corações. Ele falou aos pastores aqui na sexta-feira, aos líderes da nossa igreja, foi muito bom, e eu tenho certeza que será bom hoje também. Irmãos, me ajudem a receber esse servo de Deus com um caloroso bem-vindo da nossa igreja, uma calorosa salva de palmas de bem-vindo a esse irmão. Marco Antônio, por favor. Bem-vindo entre nós, Deus te abençoe, irmão. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Eu estou suando na mão aqui, estou tremendo. Subir nesse púlpito aqui não é fácil, viu, pastor? É uma responsabilidade muito grande, uma igreja tão grande quanto essa, e essa responsabilidade de trazer a palavra do Senhor. Já estava lá no hotel orando e clamando ao Senhor misericórdia, e que Ele renovasse também a saúde, né? Porque nós passamos uma semana full, realmente trabalhando aqui direto, mas foi uma bênção. Quero agradecer ao pastor Silas, mais uma vez, diante de toda a igreja, pela sua visão tão ampla, e disse que a igreja reflete o púlpito, e com certeza essa igreja é carinhosa, é afetiva, porque também tem um pastor carinhoso e afetivo, e eu me senti muito bem acolhido durante essa semana, tratado como um príncipe. Realmente essa equipe aqui me levou na bandeja. A Luciana era a escrava Isaura, né, Luciana? A Luciana vinha com a bandeja, um negócio de prata assim, um negócio da Tramontina, e um dia ela trazia um porco a pururuca, ou pururuca de porco, outro dia ela trazia filé a Chateaubriand, e não sei mais o que. Não, brincadeira, era só banana e fruta, porque é o que eu como, mas cada dia eles vinham e davam água de coco, e aí tá tudo bem, pastor, e não sei o que, o hotel tá bom, e me dando frutas típicas, um tal de jambolão, que eu nunca tinha comido, que eu gostei do negócio. Então me trataram muito bem, então foi uma troca fantástica. Obrigado, Cristina, pela sua visão, né? Que visão a sua de trazer, e eu creio que o Senhor há de multiplicar isso em nome de Jesus. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração. Eu atualmente moro em Curitiba, apesar de ser membro da PIB em Porto Alegre. Olha só o cansaço, olha o cansaço. Eu moro em Porto Alegre e sou membro da PIB de Curitiba, do pastor Pascoal, que vocês devem
conhecer o meu pastor, o meu amado pastor, e estou em Porto Alegre temporariamente terminando alguns projetos. Sou gaúcho, apesar de não ter mais sotaque, porque sempre morei em Curitiba, e peço que os irmãos estejam orando pelo Ministério de Surdos, porque vocês já devem ter visto a dificuldade que é. E quando nós falamos em surdos, nós falamos em 250 milhões de surdos no mundo, mais de 11 milhões de surdos no Brasil, segundo o último censo do IBGE, e eu falo em nome de 120 mil surdos somente em Porto Alegre e 80 mil surdos em Curitiba. Então é surdo pra caramba, é ou não é? É muita gente que precisa saber do amor de Deus. Nós chegamos na igreja a ter a bênção de termos 400 surdos em uma igreja só. Então vejam aonde um ministério pode chegar, né? E nós, em nome de Jesus, não sei se é correto usar esta palavra aqui, mas eu quero profetizar em nome de Jesus que nós teremos 30, 50, em nome de Jesus, surdos sentados aqui. E os surdos se batendo, se incomodando, esse lugar é meu, esse lugar é meu, esse lugar é meu, né? Então há de ser em nome de Jesus essa bênção para a igreja toda. Nós vamos orar então e agradecer mais uma vez pelo privilégio de estar aqui e pedir ao Senhor que tenha muita misericórdia da minha vida na hora de trazer essa palavra aos seus corações. Vamos orar assim, assentados mesmo, como estamos. Paizinho, nós te louvamos, Abba Pai, pelo teu amor incondicional sobre as nossas vidas. Te louvamos, Papai, pela tua graça imensa, tremenda, que nos permite, Senhor, trazer da tua palavra a todo tempo. Apesar de nós mesmos, nós podemos estar aqui pregando, porque o sangue de Jesus nos purifica e nos permite que tenhamos o privilégio, Senhor. Obrigado por esta igreja, por esse louvor tão precioso. Obrigado por esse clima, Senhor, onde nós sentimos o teu Santo Espírito aqui, já trabalhando no coração da igreja. Obrigado, ó Pai, pelo pastor, pela sua equipe, pela visão. Obrigado, Pai, pela semana que tivemos tão desafiadora desse congresso, dessa oficina de capacitação de obreiros para o Ministério de Surdos. Obrigado pela visão que já há aqui para o trabalho com pessoas especiais. Muito obrigado, Jesus. Nós queremos agora mais uma vez clamar por esse momento da ministração da tua palavra e pedir uma intervenção total novamente do teu Santo Espírito, tendo misericórdia de mim, Senhor, na hora de trazer e ministrar essa palavra, que eu seja edificado através dela, e que tu edifique vidas aqui, Senhor, acima de tudo, Senhor, que tu conheces a necessidade de cada um aqui, Senhor. Tu és um Deus coletivo, mas tu és um Deus extremamente pessoal. Então ministra, Senhor, segundo a necessidade de cada um. Tu conheces a história, a vida, a semana que cada um teve. Portanto, fala, Senhor, de forma muito especial, inesquecível e de forma transformadora, de forma restauradora, Senhor, a começar por mim. Nós te louvamos, Senhor, por essa graça tremenda, pelo teu amor incondicional, Senhor. Te louvamos pelo sangue de Jesus derramado em nosso lugar. E clamamos, Senhor, mais uma vez, porque cremos e porque oramos em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bem, irmãos, eu quero tratar de um tema de alguém que eu me inspiro muito na Bíblia, entre tantos personagens, e quero pedir que os irmãos abram em 1 Samuel, capítulo 16, versículos 1 a 13, que é o nosso querido Davi. Um texto certamente extremamente conhecido para essa igreja, mas vamos avaliar algumas coisas talvez sobre um outro ponto de vista, aquilo que Deus tem separado para nós. 1 Samuel, capítulo 16, versículos 1 a 13. Eu utilizo a versão tradicional, eu não sei qual a versão que os irmãos usam, mas vamos ler a palavra. A palavra diz assim: Então disse o Senhor a Samuel:
Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo-o Saul me matará. Então disse o Senhor: tome uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é, de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício. E santificou-se ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Sama, porém disse: tampouco a esse tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais a Jessé: acabaram-se os seus mancebos? E disse: ainda falta um menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia, e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele, e o trouxe, e era ruivo, e formoso de semblante, e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te, e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém? História tremenda essa, né? Tremenda. E eu coloquei como tema Davi, um homem que permitiu ser usado por Deus. Até porque Deus não nos obriga a nada. Ele nos dá o livre-arbítrio. Ele nos chama, Ele nos convoca, e nós é que decidimos. Como disse o pastor hoje aqui no momento da oração, né? Você vem, você pede, Deus dá, mas que postura você tem tomado diante daquilo que o Senhor tem dado a você? O que você faz depois que você recebe a bênção, enfim? Então eu creio que Davi foi um homem que se permitiu, porque ele poderia e teria toda a liberdade de dizer: Deus, eu não quero, é demasiadamente grande a obra a que tu tens me chamado. Deus determinou, mas Ele dá liberdade a cada um de escolha. Mas Davi se permitiu. Dentro desse contexto aqui, de 1 Samuel 16, eu gostaria de avaliar alguns pontos importantes. Primeiro, que está no versículo 1, que Deus mesmo disse: eu tenho me provido de um rei. Isso é o que é tremendo no nosso chamado, porque o nosso chamado não depende de homens,
não depende de denominações, não depende de convenções, depende da vontade de Deus. Deus se provê, Ele determina. Eu não sei quem é você, eu não sei o que você veio fazer aqui essa noite, mas Deus pode ter se provido de você para uma obra específica. Deus pode ter chamado, ou chamar hoje, ou já está chamando você para uma obra específica, independente daquilo que os homens possam dizer a seu respeito. O Senhor tem escolhido um rei. Não foram os olhos de profeta nenhum, não foram os olhos daquele pai sobre o seu filho. Deus disse. Quando Deus me chamou ao ministério, quando eu tinha 17 anos, que eu me converti, nem eu imaginava e nem eu entendia por que o Senhor me havia chamado. Porque eu era um daqueles filhos que se sentia rejeitado pela família. Então, nesta época, quando eu senti que Deus me chamou, aos 19 anos eu fui para o seminário, eu disse, eu nem entendo por que engraçado que eu sonhava ser padre. Interessante isso. Eu assisti o filme do São Francisco de Assis e fiquei encantado com o filme. Diz, Deus, acho que eu vou ser padre. É engraçado que Deus já vinha trabalhando no meu coração para uma vocação específica, mas eu não acreditava que aquele jovem lá do interior do Rio Grande do Sul, de Santa Rosa, de uma família pobre, eu pensei, eu acho que não, Deus não vai me usar para nada. Mas Deus se havia provido, e a seu tempo o Senhor, na sua graça e na sua misericórdia, falou ao meu coração. Não que eu tivesse algum potencial, algum valor em si mesmo, mas porque Deus talvez estivesse vendo um coração obediente, como viu no coração de Davi. Eu não sei o que as pessoas dizem a seu respeito, eu não sei o que você ouviu durante essa semana, mas tenha certeza que se Deus quer se prover de você, é você que Ele vai chamar e é você que Ele vai escolher. Eu me lembro que quando eu comecei o meu ministério de surdos, numa igreja local, para mim aquilo já foi tremendo. Até porque na época que eu comecei o ministério de surdos, em 1983, alguns de vocês não eram nem nascidos, esse ministério era um paradigma. Como trabalhar com surdos nessa época? E eu comecei, o ministério foi crescendo, foi sendo abençoado, e numa determinada época, quando eu já estava na PIB, Deus me levou a Buenos Aires, a Argentina, para ministrar a primeira oficina de capacitação fora do Brasil. Eu não me dei por conta que eu já estava indo para outro país, e só me dei por conta quando eu coloquei o meu pé em Buenos Aires. Quando eu cheguei no aeroporto de Ezeiza, eu disse, Jesus de misericórdia, e eu já estou fora do Brasil. Aí me veio um filme todo na cabeça, daquilo que não acreditavam, que nem eu mesmo acreditava. Eu disse, Senhor, é o teu chamado. Que coisa tremenda o que tu podes fazer quando a gente apenas obedece, quando a gente apenas diz sim, apesar de todas as nossas incapacidades, a gente apenas diz sim ao Senhor. A segunda coisa interessante aqui no versículo 7, é que nós temos o hábito de ver o exterior das pessoas e julgar a partir daí. Nós temos o hábito de olhar para as pessoas e dizer, esta não. Eu tive uma experiência sui generis, que eu compartilhei com o grupo essa semana, não sei se compartilhei com os pastores, a gente fala tanto, né, que às vezes não sabe aonde falou o quê. Mas eu sou muito amigo pessoal da Baby Brasil, que todo mundo aqui conhece. Não sei qual é a sua opinião, qual é o seu ponto de vista, e não estamos aqui para julgar ninguém, porém a Baby é minha amiga, e nós nos telefonamos, conversamos, nos encontramos em algumas viagens, e numa dessas viagens, eu encontro a Baby. Eu estava sentado bem na frente no avião, eu gosto dos primeiros bancos, que se cair, é o primeiro que bate ali, né? Se o avião cair, aí já vou para o céu na hora, né? Não tem nem angústia de ficar lá no rabo do avião, né? Aí eu gosto de viajar na frente. E a Baby sentou ali do meu lado. Aí com aquele cabelo dela extremamente discreto, mais ou menos da cor da sua camisa, pastor. É um azul celeste o cabelo dela, né? E entrou aquela mulher rara, estranha, no avião,
E daí ela entrou, olhou para mim, ali na frente, nos primeiros bancos, eu não me lembro se era da Gol ou se era da TAM, eu acho que era da Gol. E ela disse assim: e aí, Marcão, como é que você tá, garoto? Com sotaque carioca, né? E eu disse: ô, baby, que benção. Aí ficou eu sentado aqui no corredor e ela sentada ali no próximo banco do corredor. E eu disse: você, baby, como é que tá? Ela disse assim: tô no sangue, menino, só tô no sangue. Porque ela fala assim, né? Tô no sangue de Jesus, tô curtindo. E eu disse assim: como é que tá a vida com Jesus, baby? Tá firme? E ela: tá Matrix. Minha experiência com Jesus é Matrix, menino, é Matrix, é uma coisa sobrenatural. Então quem vê a baby diz: só Jesus na causa, né? Olha para ela e diz: Jesus, que mulher doida, que coisa doida. E a baby começou, né? E vai, e fala de Jesus. Pô, menino, estou ouvindo louvor lá da Lagoinha, uma coisa tremenda, que a Ana Paula me edifica, mas que coisa tremenda, que gostoso, não sei o quê. Mas ela falava para o avião inteiro ouvir. E eu mesmo, pastor, veja que coisa farisaica, né? Eu me encolhendo no avião. Nossa, que espaçosa ela, mas ela é extremamente espaçosa, né? Que coisa. E ela gritava e falava de Jesus naquele avião. Aí ela olha para o senhor que está sentado do meu lado, a baby, olhou para o senhor que está sentado do meu lado e disse assim: olha aqui, porque ela é meio pentecostal, né? Ela disse assim: olha aqui, meu senhor. O senhor mesmo que está sentado aí do lado do Marcão, o senhor mesmo. E eu dei uma virada assim, que eu nem conhecia o cara. Ela disse assim: senhor mesmo, Deus está me revelando um pecado na sua vida. Eu sou Jesus. Eu queria abrir um furo no avião e entrar assim, né? O senhor está me revelando um pecado na sua vida e nós vamos conversar. Porque eu quero saber se o senhor vai ficar olhando a paisagem ou se o senhor vai se posicionar diante de Deus. Eu disse: meu Deus, a mulher pirou. E começou a evangelizar o cara. E eu ali no meio, terminou, ela disse assim: quando descer, vou conversar se você quer aceitar Jesus ou não. Gente, eu nunca preguei o evangelho dentro de um avião desse jeito. E tampouco desci em avião com os carrinhos evangelizando alguém. Entendeu? Mas a baby disse assim: Marcão, faz cobertura de oração aí. Descemos ali para pegar as malas. A baby começou a pregar as 4 leis espirituais, já revelou o pecado, disse assim: está em adultério, fala sério, tá ou não está? O cara ficou roxo da cor do cabelo dela. Disse: pois é, né? Pois é, né? Tô. Ela disse: então, vai para o inferno. Se não aceitar Jesus, vai para o inferno, meu filho. Que desse jeito não tem que contemplar a glória do Pai. E assim ela falou. Gente, oramos ali e o cara aceitou a Jesus ali. Amém, irmãos? O cara aceitou a Jesus ali. Foi a primeira vez que eu, movido por essa mulher, levei alguém a Cristo num corredor de malas, agarrado num carrinho. Quer dizer, alguém poderia olhar para uma mulher como a baby e dizer: que mulher é essa? Como é que o Senhor pode usar e julgar pela aparência? E Deus usa. O nosso Deus nos constrange. Por isso que Paulo disse: o amor de Cristo me constrange. E a palavra em grego ali é sunexo, né? Me impulsiona a uma nova atitude. O amor de Cristo só não me deixa envergonhado, abalado, mas ele me impulsiona a tomar uma nova atitude. Porque o amor de Cristo é tremendo. Independente de quem você for, independente de que situação você está, independente do que qualquer outra pessoa diga, o amor dele é tremendo. E se ele proveu você alguma coisa para a sua vida, Deus não olha para a sua aparência, Deus olha para o seu coração. E isso é que é tremendo, e é isso que nos consola. Terceira coisa interessante nesse texto, que está no versículo 11, é que eu achei estranho. Eu estou terminando o meu mestrado em psicologia, e eu quis entender, conversei até com os meus professores de psicologia, e conversei com alguns psicólogos, que nesse texto aqui, ninguém, e nem Jessé, e nem os filhos tinham notado a ausência de Davi. Que interessante isso, né? Inconscientemente parece que Jessé negou o filho mais novo, porque ele foi passando o desfile de moda dos poderosos, né? Os bonitões, foi passando os grandões, os mais velhos,
E aí o profeta dizia: não, esse não, não, esse não, não, esse não, não, esse não. Se vocês notarem no texto, o próprio profeta é que teve que perguntar: vem cá, você não tem mais um filho? Vocês notaram nessa falta? Vocês notaram nesse esquecimento inconsciente? Aqui dá um belo estudo psicológico. Por que Jessé esqueceu desse filho? O que está por trás disso? Como que um pai pode esquecer de um filho para apresentar aos profetas? O profeta teve que questionar: vem cá, você não tem mais outro filho? Ah, pois é, tem o Davi. Mas puxa vida, como é que eu vou esquecer? Tem o Davi. Provavelmente Davi, pequenininho, novinho, estava lá. Desculpe que eu sou bem teatral, porque eu trabalho com surdos, já falei para o pastor, né? Eu trabalho desse jeito. Então quem trabalha com surdos já faz tudo com teatro. Então comigo tem que ser assim, eu não consigo ser diferente, né? São 30 anos trabalhando com surdos, já virei surdo, tá? Então está lá talvez Davi com a graminha na boca, espalitando o dente, cuidando de ovelha, ovelha gritando, bé! E Davi lá. Daqui um pouco me vem um homem, vai se aproximando, Davi com o cabelinho todo espetado, cheio de galho, cheio de raminho, né? Está no meio do mato, está lá espetadinho, e vem aquele cara: ó, estão chamando você lá, viu? Estão chamando urgente lá, diz que tem um profeta lá, estão chamando você. Eu imagino o susto que Davi pode ter levado nesse momento, que nem ideia tinha ele do que estava se passando na sua casa. Agora, o que me é tremendo é que ainda que o seu próprio pai ou a sua mãe esqueçam de você, Deus não esquece de você. Amém? Deus não esquece de você. Deus não esquece da gente. Ainda que pai, mãe, irmão, seja quem for, inconscientemente nos renegue, o Senhor não renega. O Senhor tem você bem guardadinho no coração dele, louco, te perseguindo com aquele amor incondicional dele, o pai esperando a volta do filho para te dar aquela veste preciosa e para te colocar um anel no dedo. Então, ainda que todo mundo a tenha se esquecido, o Senhor não se esquece. O nosso Deus é tremendo. Ele tem você guardado na memória e no coração dele. E aqueles propósitos que ele tem para a sua vida, ele também jamais se esqueceu. O homem esquece, Deus, porém, não esquece. Aí é a frase que eu disse lá: gente comum, eu não sei se está passando, porque eu nem estou conferindo, mas imagino que está passando ali. Gente comum, escolhida para trabalhos extraordinários. Porque Davi era gente comum e foi escolhido para um trabalho extraordinário. Outro ponto interessante que está no versículo 12 aqui, é que Davi não sabia nada anteriormente, mas se nós olharmos aqui, Davi não questionou, somente obedeceu. Davi não só aceitou o chamado, como aceitou a unção para cumprir o chamado. Aliás, é uma coisa básica, né? Porque Davi cuidava de ovelhas, e de uma hora para outra, o profeta foi lá e disse para ele assim: olha aqui, Davi, de agora em diante, você vai substituir a presidenta Dilma. Coisa básica, chamado básico, é ou não é? Ou estou equivocado? Foi ou não foi um chamado semelhante a esse? A partir de hoje, como que é seu nome? É Almerinda. Almerinda. Eu tenho uma parente de nome Almerinda. Deus chega amanhã, vai o pastor visitar você, ou alguém lá do governo, e diz: Almerinda, a Dilma saiu de cena, você vai assumir o Brasil. A Almerinda vai infartar, é ou não é? Não, infarta, na hora você infarta, né? Eu já chegaria com Lexotan, com Rivotril, com qualquer remédio, já diria: olha, toma aqui, né? Toma uma aguinha, bebe, respira fundo. Isso, tem um novo cargo para você, um novo emprego, você vai dirigir a nação. Vocês tomaram ideia, irmãos, de qual foi a proposta que Davi recebeu? Alguns estudiosos dizem que nessa época
era pelo menos 4 milhões de israelitas. Então não era pouca coisa o chamado que Davi recebeu. E nós não vemos aqui na Bíblia, em momento nenhum, dizendo, mas de jeito nenhum, eu sei cuidar de ovelha, eu estou até com cheiro de ovelha, cheira aí, estou cheirando a ovelha. Como é que eu vou cuidar de uma nação inteira? Deus é tremendo, porque Ele tem planos tremendos para nós, e Ele vai nos levando aos poucos. Às vezes Ele nem mostra a dimensão do projeto que Ele tem, porque a gente era capaz de dizer não. Então o Senhor vai levando no violino aqui, ó. Ele vai tocando o violino e a gente vai indo, né? E a maneira que a gente vai botando o pé na água, a água vai se abrindo, é ou não é? Sempre é um passo de fé, sempre é um passo de fé. Você vai botando o pé na água e a água vai se abrindo. Você vai crendo no poder de Deus, você vai exercendo a sua fé e o Senhor vai trabalhando. Assim como Abraão, né? Sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para o lugar aonde eu te disser ou te mandar. Sabe por quê? Porque lá Almerinda vai estar esperando você do outro lado com uma van já para você entrar com a sua família, já tem o hotel reservado, já tem absolutamente tudo. Então você vai, que Almerinda vai hospedar você no sítio, né? Naquele sítio maravilhoso que eu fiquei hoje de tarde, tá? Então vai levar você no sítio e você não se preocupe, porque o projeto é esse. Aí já entrega o plano do que ele ia fazer. Não é assim. Simplesmente Deus disse, chamei você, e Deus quer a sua obediência. Não questione, apenas faça, diga sim ao Senhor. Se Deus tivesse mostrado para mim, pastor, a dimensão do que seria o meu trabalho, se Deus tivesse dito para mim que eu estaria trabalhando com o mundo, eu sinceramente teria dito não para Deus. Eu sinceramente teria dito não. Porque quando na igreja tinha 175 surdos, eu já disse, tá bom Deus, tá ótimo, não precisa mais, porque cada surdo equivale por 3 ouvintes. Então se você tem 175 surdos, você tem 3 vezes mais questões para resolver. E eu disse, Deus, já está mais que bom, está de bom tamanho o teu chamado. Então Davi não questionou. Até que ponto você tem questionado aquilo que o Senhor tem trazido no seu coração? Nessa semana, nesses últimos meses, talvez durante anos, até que ponto você tem questionado o chamado de Deus na sua vida, os propósitos do Senhor para você, e você mesmo tem se posto como empecilho para que Deus faça a sua obra de forma completa. Também eu acho interessante aqui no versículo que ele aceitou a unção, o cabode, né? O derramar do óleo sobre ele, e como um bom judeu que ele era, ele sabia que o cabode era receber a coroa de rei. Já pensou, menina, você vestindo a faixa da Dilma? Aí você disse, agora já foi, já estou com a faixa, já virei presidente, agora não tem como voltar atrás. 3 câmeras da igreja já filmaram, já passaram por internet, o Brasil inteiro viu, já está homologado. Então quando Davi aceitou o cabode, ele não tinha mais como voltar atrás. Ele já estava dizendo, ok, de agora em diante serei o novo rei de Israel. Mas a coisa linda, que apesar do tamanho do ministério e do chamado que Deus possa ter para você, Deus mesmo o equipou. Versículo 13, diz que Samuel então tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Que coisa tremenda! Não depende de nós, não depende de você. O Senhor mesmo capacita, o Senhor mesmo coloca a porção do seu Espírito para que a gente possa fazer a sua obra. Louvado seja o seu nome, porque apesar de mim mesmo, apesar das minhas fraquezas, apesar das minhas debilidades, o Senhor coloca do seu Espírito e me capacita para fazer a obra. Eu me lembro a primeira vez que eu preguei em língua de sinais para os surdos. Nunca tive essa experiência.
E eu, na Igreja Batista do Guabirituba, fui ministrar a palavra com as mãos, e eu acostumado com aquele versículo, que a salvação vem pelo ouvir. Então eu estava teologicamente convencido de que teriam que ouvir a palavra de Deus, e de repente Deus me dá um rebanho que não ouve, e esse ouvir tinha que ser feita uma nova leitura teológica, uma nova interpretação exegética. O que está embutido nesse ouvir? Aí estou eu lá, mexendo minhas mãos e falando do Evangelho, e daqui um pouco o pastor fez um apelo, e eu disse, bom, vou arriscar, vou fazer o apelo também, eu estou aqui, tem que fazer completo o negócio. Aí no final eu perguntei, quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Quem quer arrepender dos pecados e aceitar Jesus agora? Pastor falando e eu traduzindo. Quem quer mudar de vida? Quem se arrependeu? Quem está com o coração quebrado? E os surdos me olhando. E eu pensando, será que está chegando? Eu mesmo não acredito, porque eu nunca tive essa experiência. Eu não sei como é que é esse negócio de falar pelas mãos. Aí o pastor pegou e disse assim, quem quer aceitar Jesus e mudar de vida, levante a mão. E eu interpretei. Levante a mão. Nessa hora que eu disse levante a mão, eu queria fechar os olhos, porque eu não queria nem ver a resposta. Porque eu jurava, eu estava incrédulo nesse momento, eu jurava que eles não iam, a palavra não ia chegar. Eu disse, quem quer levantar a mão? Daqui um pouco começou surdo. Eu disse, Jesus, não é que a coisa funciona? Não é que funciona? Meu Deus, sai a palavra rema das minhas mãos, tremendo. Quem quer aceitar Jesus, ele diz assim, e você que levantou a mão, vem aqui na frente. Eu disse, agora é a prova dos 10. Quero ver se a Surdolândia vem para frente. Quero ver se a Surdolândia vem para frente. Aí eu peguei e disse assim, então, quem se arrependeu, tem coragem, vem para frente. Pois e não é que os surdos se levantaram? Aleluia, glória a Deus! Se levantaram e vieram para frente. E eu espantado, meu Deus, eu passei a noite, aquela noite em claro, pensando, como é que a mão fala? Como é que a mão fala? Se a salvação vem pelo ouvir. Foi uma experiência inesquecível e tremenda, ver um surdo aceitando a Jesus através das mãos. Você já pensou nisso? Você já pensou que as suas mãos servem muito mais do que afagar alguém, dar um carinho, segurar uma criança no colo, cozinhar algo muito gostoso, trabalhar no seu computador, que as suas mãos podem ser palavra viva na vida de alguém? Porque Deus escolhe pessoas simples, ou coisas simples, para projetos e trabalhos extraordinários, incluindo as suas mãos. E essa talvez foi a razão mais forte, porque Davi fora chamado o homem segundo o coração de Deus. Porque ele não questionou em momento nenhum, ele apenas obedeceu, apesar de ver-se tão pequeno como ele se via. Então, as pessoas escolhidas por Deus, são pessoas que Deus vê, que têm uma visão, que têm um sonho, que têm um projeto. Quando eu estudei em Singapura, no Haggai Institute, um professor meu chamado Tony Shi, falou uma frase muito interessante. Ele disse assim, a tarefa sem visão é uma experiência dolorosa. A visão sem tarefa é um sonho. A tarefa com visão é vitória. Então, não adianta nós termos somente tarefa se não tivermos a visão de Deus. Vai ser muito duro. Não adianta termos a visão e não fazermos nada. Vamos ficar eternamente sonhando. Agora, se nós juntarmos os dois, nós teremos a vitória. Qual é a visão que o Senhor já teve sobre a sua vida? Qual é o sonho que Deus tem sobre você? Qual o sonho que Deus colocou no seu coração e que você desistiu? Qual o projeto que Deus já fez para a sua vida e que você desistiu? Eu não sei se o pastor tem ovelhas assim, mas eu já tive muitas ovelhas que eu cansei de ouvir, confesso que eu cansei, porque essas pessoas diziam assim, pastor, eu sei que o Senhor tem um grande chamado para a minha vida, e que um dia
eu vou fazer um grande ministério, ou vou fazer alguma coisa na igreja. Mas eu ainda não entendi. Tem pessoas que estão há 5 anos dizendo isso, que estão há 10 anos dizendo isso, que estão há 20 anos dizendo isso. E enquanto você sonha, mas guarda o seu sonho, não deixe o Senhor realizar, as vidas continuam se perdendo, as pessoas continuam indo. Amado, pensa aí com os seus botões, qual o projeto que Deus colocou no seu coração e que você de alguma forma desistiu da visão de Deus, desistiu do sonho de Deus. Uma palavra que alguém disse para você que magoou, uma atitude de alguém mesmo dentro da igreja, e você parou de ter a visão e o projeto de Deus no seu coração. Visão é poder ver e agir além das circunstâncias e das situações presentes. Ainda que tudo mostre o contrário, você continua teimoso. Aliás, eu acho que devia ser uma loucura quando Moisés me coloca aquele cajado ali na água, o povo todo parado olhando aquela cena e dizendo assim: vem cá, meu, enquanto o povo está vindo ali, o povo está chegando para nos destruir, tu me colocas o cajado aqui e começa a fazer uma oração, porque o povo não estava sonhando o que Deus estava sonhando. E Moisés não desistiu, e seguiu adiante, e colocou, porque o Senhor disse, nem ele sabia o que ia acontecer. E no entanto o mar se abriu, e o povo passou. Então, é agir independente das circunstâncias. Deus escolhe pessoas que têm uma determinação, uma convicção, que são resistentes, e diria mais, resilientes, e que sabem orar. Alguém disse uma frase, que eu não sei o autor, que foi uma frase que eu achei muito brilhante, que diz: um homem cego tem as suas amarras de conhecer o mundo, porque está limitado somente pelo que pode tocar ou cheirar. Um homem ignorante tem o seu mundo limitado de acordo com os seus conhecimentos. Mas um grande homem só estará amarrado para o mundo pelos limites da sua visão e da sua determinação. Que coisa interessante. Qual a visão que Deus deu para você? E o que você tem feito com esse chamado e com essa visão? E o terceiro aspecto, que eu acho que Deus também acabou vendo em Davi, uma pessoa que tem compaixão, um coração sensível segundo o coração de Deus. Um chamado ao serviço, um chamado para retomar o sonho, o projeto de Deus, a fé sobrenatural, a confiança no poder dele para fazer algo tremendo. Irmãos, Deus tem usado surdos para ministrar na minha vida. Deus tem usado surdos, ignorantes, que não têm formação acadêmica nenhuma, mas que têm unção e a graça do poder de Deus sobre a vida deles. E eles têm vindo no meu gabinete e têm dito: pastor, eu quero orar por você, eu quero ministrar bênçãos na sua vida. E isso tem sido tremendo na minha vida. Eu não sou melhor que eles em absolutamente nada, porque cada um de nós tem as suas deficiências, mas eles têm um coração sensível segundo o chamado de Deus. É tremendo quando um surdo diz assim para mim: Deus tem falado comigo, essa noite o Senhor falou comigo profundamente, e fico eu na minha imaginação pensando como que Deus fala com uma pessoa surda. É tremendo isso, porque pior surdez não é a surdez dos ouvidos, pior surdez é a surdez do coração. E se o Senhor tem falado ao seu coração, não seja mais surdo que os próprios surdos, não seja mais cego que os próprios cegos. Abre os seus olhos, abre os ouvidos do seu coração, retoma o sonho, retoma o projeto. Tanta gente lá fora esperando por você, tantas pessoas nas cadeias, tantos craquelentos nas ruas, tantas crianças abandonadas, tantas prostitutas, tantos cadeirantes. Quantos de nós estamos comprometidos com essas pessoas?
Quantos de nós só queremos ministério de palco e não queremos ministério de rua? Quantos de nós só queremos ministério que se vê e não ministério que não se vê? Será que os presos têm que estar renegados ou sempre nas mãos da Assembleia de Deus? Ou nas mãos do Reino Universal? Será que os presos não têm que estar nas mãos também desta igreja? Perdão se já estão e eu estou chovendo no molhado. Será que os meninos de rua têm que estar na mão de determinado projeto? Não, tem que estar aqui. Falei isso aos pastores. Cadê os meninos de rua dessa igreja? Será que eles não tinham que estar sentados aqui nesses bancos? Você vê tantos, quantas vezes por dia você vê menino de rua? Eu já reparei que tem uma senhora que me parece doente mental, que fica sempre nessa rua aqui, uma morena. Já reparei ela essa semana. Ela deve ser famosa aqui. Deve ser famosa. Eu imaginei que ela é assim, chaveirinho da cidade. Porque eu olhei, vi uma, vi duas, vi três. Ela já me abordou umas 4 vezes, disse umas coisas bem loucas para mim que eu não entendi. E eu pensei, deve ser o chaveirinho da cidade. Pensei, deve ser o chaveirinho, o amuleto da sorte da cidade, né? Mas eu vou falar sério, como eu falei com os pastores. Cadê as prostitutas? Será que elas não tinham que estar sentadas aqui? Cadê os travestis? Será que eles não tinham que estar sentados aqui? Cadê os alcoolistas? Qual o significado que nós temos dado para as nossas vidas com aquilo que o Senhor tem nos chamado? Pastor, parabéns, eu visitei o banheiro dos especiais. Hoje eu fiz questão de ir no banheiro dos deficientes, porque eu sou um deficiente. E eu fui no banheiro dos deficientes e está equipadinho para receber o cadeirante. Parabéns. Mas deixa eu ver se eu encontro o cadeirante. Eu não estou conseguindo ver. Alguém está vendo? Onde é que estão os cadeirantes? Quem sabe eu boto meus óculos. Não, eu não estou vendo cadeirante nenhum. Será que a igreja foi feita para pessoas saudáveis? Ou será que a igreja não é uma comunidade terapêutica? Onde nós temos que trazer as pessoas doentes para serem salvas, transformadas, lavadas, resgatadas pelo sangue de Jesus. O que o Senhor sonhou para você? O que o Senhor tem ministrado ao seu coração há anos? Será que essas pessoas querem pena? Não, essas pessoas querem oportunidade de uma vida nova. Elas não querem pena. O craquelento não quer pena. A prostituta não quer pena. O surdo não quer pena. Cadê os cegos dessa igreja? Cadê os cegos, meus irmãos? Tem algum cego? Alguém que é cego está me ouvindo? Levanta a mão. Chocante. Chocante. Eu garanto que tem muitos cegos aqui em Tupã. Não sei se você conhece algum, mas eu garanto que estatisticamente deve ter muito cego nessa cidade. Cego espiritual não, porque esse deve ter aos montes. Eu estou falando de cego físico mesmo. Cadê o cego? E cadê o seu ministério com braille? Cadê o seu ministério de autodescrição? O Senhor pode estar trabalhando na sua vida durante anos, através das circunstâncias. O Senhor está mostrando pessoas e pessoas e pessoas para a igreja de Cristo se mover em relação a elas e trazerem para o reino. Qual é o sonho que Deus teve para você? Porque Deus escolhe gente comum para trabalhos extraordinários. E agora, para encerrar, eu gostaria de passar um vídeo para vocês, o pessoal do vídeo aí que está me ouvindo. Eu vou pedir que se segure um minutinho até eu descer, porque esse vídeo, infelizmente, as letras não são muito legíveis, então eu vou tentar fazer uma leitura rápida para aqueles irmãos que tenham alguma deficiência visual e não consigam ler de longe. Mas eu vou pedir a Deus que Ele fale ao seu coração profundamente, porque esse vídeo impactou minha vida. Agora, como está tudo no YouTube, talvez alguns de vocês já tenham visto esse vídeo, mas com certeza Ele falará novamente ao seu coração. Então vamos assistir esse vídeo antes de encerrarmos a mensagem. Eu vou descer para poder fazer a leitura. Pedir que apague um pouco as luzes. Obrigado. Rick Roy nasceu em 62 com quadriplegia espática, como uma pessoa que não consegue falar. O cordão umbilical se prendeu ao seu pescoço durante o nascimento, cortando todo o oxigênio para o seu cérebro. Os médicos disseram que não haveriam esperanças para o desenvolvimento de Rick.
Tem sido uma história de exclusão desde o início, conta Dick, o pai. Quando ele tinha 8 meses de idade, os médicos disseram para deixá-lo em alguma instituição, que ele seria um vegetal a vida toda, esse tipo de coisa. Bem, esses médicos não estão vivos mais, mas eu gostaria que eles pudessem ver o Rick agora. Eles não seguiram os conselhos dos médicos e trouxeram Rick para casa, para ser criado normalmente. Ele demonstrava ser tão inteligente quanto seus outros 2 irmãos. Tentaram matricular ele na escola, mas recusaram, dizendo que ele não poderia aprender porque não era capaz de se comunicar. Mas isso não era verdade, pois ao contar uma piada a Rick, ele demonstrava a mesma capacidade de rir. Seus pais ensinaram o alfabeto. Rick foi levado ao Instituto de Engenharia da Universidade de Tufts, onde os pesquisadores construíram um dispositivo para Rick se comunicar que funcionava através de movimentos que Rick conseguia realizar com a cabeça. A primeira frase que Rick escreveu foi "Go Bruins!". Bruins, um time local de hóquei que estava nas finais do campeonato estadual. Em 75, Rick foi admitido em uma escola pública, onde seria realizada uma corrida beneficente. Rick disse que sentia vontade de correr. Dick, que era sedentário, empurrou o filho a corrida inteira. Foi como um triunfo para nós 2. Eu fiquei sentindo dores por semanas. Não estava acostumado. Mas a vida de Dick mudou quando seu filho escreveu: "Pai, enquanto estamos correndo, eu me sinto menos deficiente." Dick começou a treinar muito para tentar entrar na maratona de Boston em 79. Não foram aceitos porque a ideia soava absurda para os organizadores. Foi quando conseguiram correr uma maratona menor. Correram tão rápido, com um tempo excelente, que tiveram que ser aceitos pelos organizadores da maratona de Boston. Foi sugerido um triatlon, mas Dick nunca nadou durante toda a sua vida. A última vez que andara de bicicleta foi aos 6 anos. Como iria nadar puxando um homem e pedalar com alguém na bicicleta? Mesmo assim, ele tentou. E até hoje, eles fizeram 212 triatlons. Inclusive o Ironman do Havaí, uma prova de superação dos limites humanos. Aí descreve todo o tempo dessa prova num só dia. Juntos já escalaram montanhas, juntos já fizeram trekking por mais de 3.735 milhas, percorrendo a América durante 45 dias consecutivos, cerca de 64 maratonas, 20 duatlons e mais de uma centena de corridas, totalizando quase 1000 eventos. Dick tinha 65 anos e o filho 43, quando o último evento que participaram, a 24ª Maratona de Boston, onde terminaram nesse lugar, sendo que a corrida teve 20.000 participantes ou iniciantes. Fizeram em 2 horas e 40 minutos, 35 minutos a mais que o homem que possui o recorde mundial, que certamente não teve que correr empurrando o outro homem. Certa vez, Dick sofreu um ataque cardíaco durante uma corrida. Os médicos disseram que uma das suas artérias estava tão danificada que ele teria que estar morto há 20 anos atrás, mas graças à forma física excepcional adquirida, o problema não era maior. Dick conta chorando: "Ele salvou a minha vida. Eu me sinto tão bem, tenho 65 anos e sinto que tenho um corpo de 23. Esse é o filho deficiente." Pode soltar a música toda. When I walk by your side, I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence,
To my knees will I fall, will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when that day comes, when I find myself standing inside. I can only imagine when all I would do is forever, forever worship you. I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. Yeah. I can only imagine, surrounded by your glory. What will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. 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 I can only imagine when all I would do is forever, forever worship you. I can only imagine. Tremendo, não? Deus escolhe pessoas simples para coisas extraordinárias. O amor incondicional de um pai. Eu gostaria de pedir que você entrasse em oração nesse momento, com a licença do pastor. Que você estivesse conversando com o papai agora. Que alguém do louvor viesse tocar alguma coisa para nós. E que você, impactado por essa mensagem, por esse amor incondicional do Pai, que Deus nos leva nos seus braços dessa forma. Deus nos carrega como esse pai carregou esse filho. Eu não sei quem é você, qual a sua necessidade, se você é visitante, qual a sua necessidade, qual a sua enfermidade interior, qual a sua diferença, a sua crise, mas Deus conhece profundamente a sua dor. E aquilo está pegando, está doendo, está incomodando. E o Senhor quer restaurar com o seu amor, com o sangue de Jesus, com a sua graça. Quer transformar a sua vida. O Senhor quer resgatar talvez um sonho, se você já é servo dele. Um sonho que está lá enterrado, você se sentindo pequeno, e o Senhor dizendo: meu servo, eu quero te levar para esse povo, eu quero te levar para esse projeto. Você vai usar suas mãos, seu corpo, sua vida. E você por algum motivo parou de sonhar os sonhos de Deus.
E o Senhor quer resgatar isso, para que você leve uma mensagem de salvação a outras pessoas. Vamos orar e conversar com o papai. Paizinho, Abba Pai, querido papai, obrigado porque o teu amor é incondicional. Obrigado que Jesus morreu para nos salvar, nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Obrigado, Pai, porque o teu Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nós pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo continue ministrando, continue falando a corações aqui. Não sei o que passa no coração de cada um. Talvez alguém que não te conhece e que precisa te conhecer, conhecer o teu amor incondicional, aceitar a Jesus essa noite, arrepender-se dos seus pecados, ser transformado pelo teu poder. Talvez tenham servos aqui teus, valorosos, preciosos, que por algum motivo guardaram algum sonho, algum projeto que tu mesmo colocou na mão deles para o teu reino, projeto para glorificar o teu nome, para a salvação de vidas, para a edificação de vidas, para a edificação da igreja, da tua igreja. Resgata, Senhor, traz de volta. Nós queremos dizer, Senhor, que queremos voltar a sonhar os teus sonhos, a aceitar o teu ide, a obedecer incondicionalmente, a agir pela fé. Continua, Senhor, falando ao coração de cada um, de uma forma muito específica nessa noite, Deus. Eu te glorifico porque eu tenho certeza que o teu Espírito moveu corações e falou a vidas nessa noite. Nós oramos agradecidos, papai, e pedimos a tua poderosa intervenção, porque oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Ainda em oração, quem sente que quer retomar diante do Senhor algum sonho, algum projeto, levante e venha aqui na frente, dizendo ao Senhor: Senhor, eis-me aqui de novo. Há muito tempo que eu tenho sonhado, há muito tempo que eu tenho colocado diante de Ti, eu quero retomar. Eu creio que Deus tenha falado a vários corações. Venha aqui na frente dizendo: Senhor, eis-me aqui de novo. Por fé eu vou agir. Aleluia, porque pessoas estão se movendo. Vem aqui, se você não tem sonho nenhum, de Senhor, coloca nas minhas mãos então. Coloca na minha vida, coloca no meu coração. Qual é o significado que eu vou imprimir para o teu reino na minha vida? Para glorificar o teu nome. Qual é o significado? Retoma de novo aquilo que o Senhor falou com você, talvez há anos. Você homem, você mulher, você criança, você jovem, você adolescente, vem aqui retomar com o Senhor. Vem retomar o seu projeto. Vem retomar o seu chamado. Vem dizer: Senhor, eu vou para missões. Senhor, eu vou fazer missões aqui em Tupã, eu vou fazer missões em outras nações, em outros estados. Deus quer fazer coisas extraordinárias através da sua vida. Eu sou prova viva disso também. E se você que está aqui nos visitando não conhece a Jesus e quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite, vem aqui na frente. Vem aqui dizendo: Jesus, eu quero te conhecer. Eu entrego minha vida nas tuas mãos nessa noite. Eu me consagro. Eu quero ser transformado pelo teu poder. Me purifica de todo pecado. Faz de mim uma nova criatura. Vem aqui na frente e diz: Senhor, eu estou aqui. Vamos cantar Renova-me. Vocês cantam essa música aqui? Renova-me. Esse. Enquanto Deus continua falando aos corações, vamos cantar essa música. Se você sente, vem aqui na frente. Não seja tímido não. Tenha a ousadia de Davi. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual.
necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Se o Senhor está falando, vem aqui à frente. Vem, não fique tímido não. Afrouxe diante de Deus. Se desmanche diante do Senhor. Se você não conhece ao Senhor Jesus, vem aqui na frente entregando o seu coração, pedindo para Jesus fazer uma mudança na sua vida, uma mudança na sua família. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Canta, igreja, canta junto. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Amém. Eu quero pedir ao pastor que ore por essas pessoas preciosas que vieram aqui à frente. Por favor, pedir para vocês chegarem mais perto. Vamos fazer um círculo aqui. Vocês abaixem sua cabeça, fechem seus olhos, orem por nós. Acompanhem-nos em oração nesse momento. É assim que Deus trabalha. Ele traz um servo dele de longe e toca nosso coração, nos desperta para um projeto, uma ideia, e a gente se submete. A gente nem imagina às vezes aonde Deus vai nos levar. Mas que bom que Deus tocou seu coração. Querido e amado Deus, obrigado por falar conosco essa noite e de forma especial, Senhor, falar com esses irmãos e irmãs que estão aqui. Da mesma forma como o Senhor um dia escolheu e chamou Davi, entendemos que o Senhor agora está escolhendo e chamando pelo nome cada um desses irmãos aqui. E outros que talvez estão assentados, Pai, mas estão relutando. Porque eu sei que o diabo não tem interesse nenhum em perder essa batalha espiritual. O diabo tem interesse de ver a gente derrotado, ver a gente vivendo uma vida cristã medíocre, ridícula. Isso dá alegria a ele. Mas Pai, toca e continua tocando esses corações.